Oi gente, boa noite. Olha eu aqui de novo, trazendo mais um vídeo para vocês, para o canal Despertar Interior. E hoje eu quero trazer para vocês aqui a minha jornada com a meditação. Como que foi essa trajetória minha? Ela começou em 2022. Nesse ano eu era muito adoentada, eu tomava muitos remédios, vivia tomando remédio psicotrópico. Tinha muita depressão, ansiedade, acho que mais era depressão que eu tinha. E me achava muito injustiçada, o vitimismo, eu era o vitimismo puro, sabe? Aí nesse ano eu já trabalhava de agente de saúde, ainda sou agente de saúde pela prefeitura, e surgiu um curso de meditação nesse ano. Aí eu fui fazer o curso. Quando eu fui fazer, gente, durou mais ou menos 3 meses esse curso. E na medida que eu fui fazendo, eu já tinha meditado, mas não tinha ideia do que era a meditação. Eu fui meditar e começou a vir umas coisas diferentes na minha cabeça. Parece que eu comecei a despertar, começou a aparecer umas coisas diferentes, parece que eu comecei a olhar para dentro de mim. Começou a me chamar a atenção de alguma coisa. E o meu intuito era sempre encontrar a paz. E eu vivia falando, eu quero a paz interior, eu quero a paz interior. E não conseguia achar, mas eu buscava incessantemente isso, sabe? E eu acredito que juntou o que eu estava procurando, também de repente estava me procurando também. Aí o que aconteceu? Eu fiz o curso, eu comecei a ficar diferente, comecei a gostar de meditar, quis saber mais sobre. Aí que surgiu o terapeuta holístico lá em Maria da Fé e eu comecei a fazer o terapeuta holístico. E comecei a me questionar, comecei a estudar, comecei a me inteirar melhor do que era a meditação, de outras práticas também, mas sempre a meditação já fez na minha cabeça, logo de início. Aí eu fiz o curso e depois que eu fiz o curso, durante o curso eu já estava com a intenção de fazer alguma coisa, de montar um canal, sabe? E quando eu terminei o curso de meditação, que foram de 3 meses, a gente teria que montar um grupo de meditação no posto. E eu montei esse grupo, ele chama Namastê, ele tem 2 anos e meio, ele funciona toda terça-feira às 2h30 no salão da igreja da minha cidade, aqui do Santa Luzia. E uma vez por semana a gente tem esse grupo. E lá eu ensino as pessoas a meditarem, eu dou curiosidade, levo vídeos também desses uns que tem aqui no meu canal, levo para eles, ensinando eles a se conectarem e ensinando eles, ao mesmo tempo que eu estou ajudando eles, né, a se curarem, primeiramente sou eu, né, é a autocura. Tudo que a gente faz, primeiro a gente faz na gente, para depois fazer no outro. Isso eu aprendi com um terapeuta holístico. O grupo tem 2 anos e eu ainda queria mais alguma coisa. A gente continuou com um grupo, Namastê, tem uns 15 participantes. Pessoal, a gente tem um grupo de WhatsApp também e a gente sempre está partilhando conhecimentos, meditações, conversas, rodas de conversa. Quando sempre acaba a meditação, a gente faz uma roda, as pessoas falam como se sentiram depois da prática e a gente está sempre trocando experiência. E depois disso veio a ideia do canal, que durante o terapeuta eu já estava com essa ideia. Só que eu escrevi e nunca conseguia tirar do papel, engavetava. Agora não é hora, e eu sentia que tinha alguma coisa dentro de mim pedindo para eu ir, mas eu ficava meio sem saber como. Mas aí foi domingo passado, eu tive a ideia e falei, não, agora tem que ir. Vamos que agora eu vou montar esse canal. Aí foi através da minha comadre, a Lídia, que com a maior paciência me ajudou, montou esse canal. E eu fiquei muito feliz de ter começado esse canal. A meditação já tem bastante gente seguindo também, estou muito feliz. E descobri também que o meu filho começou a editar os vídeos, começou a gostar da ideia de editar o vídeo e ele tá amando a ideia, tá deixando o canal bem mais florido e eu tô muito feliz com isso também.
tô fazendo o que eu gosto, sabe? Não tô... Uma coisa que eu sempre queria mesmo, expandir a meditação para outros lugares, expandir meu conhecimento, expandir a minha vivência, né? Que é isso que a gente quer, né? E a gente também sempre tem um dom, né? Porque eu achava também que eu não tinha dom. E aos 53 anos aí, 51 que eu comecei a descobrir que eu gostava de ensinar a meditar. E isso me levou para ir conhecer mais. Conhecer, estudar, ter uma formação, né? Investigar, ler bastante livro e ir adiante. E foi aí que eu descobri meu dom, né? Por quê? O dom vem quando você se cura. Porque quando a gente está cheio de feridas, cheio de traumas, a gente não consegue se enxergar, a gente fica escuro, fica negro, como se a alma da gente estivesse negra. E quando você se cura, sai todas essas mazelas, sai todas essas tristezas, e você consegue descobrir dentro de você dons, coisas que você tinha lá dentro, que você não se permitia olhar. Mas lógico, eu me permiti olhar para as minhas sombras, para as minhas dores. Mas isso é questão de escolha, cada um está no seu processo de evolução. E o meu me pediu para olhar, e eu olhei. Fácil não foi. Dizer que evolução nunca é fácil. Mas a gente tem o início, e quando você opta por ir, é isso. E eu descobri o meu dom maior, que é a meditação. E hoje eu sou muito feliz, hoje eu já não tomo remédio mais, mas não sou contra ninguém que toma, certo? Cada um no seu processo, cada um no seu ritmo. Eu tive a consciência de que eu não precisava mais, né? Que eu estava me cuidando, indo para dentro, porque a cura é para dentro, não é para fora. Mas com o tempo a gente vai descobrindo isso, né? E quando você cura tudo, a sua essência brota e a gente consegue enxergar lá no fundo o que a gente veio fazer. É sobre isso, né, que eu falei para vocês, que foi sobre a minha jornada, sobre a meditação. Obrigada e namastê.